Prontinho. Boa noite a todos. Boa noite. Então, estou falando em torno desse livrinho aqui, Roteiro. O Emmanuel passa para o Chico Xavier. Agora, acho que eu já falei da outra vez, os livros espíritas são preparados na espiritualidade. Então, não é simplesmente um desencarnado passando suas ideias para o outro desencarnado, para o outro encarnado. Que nem o Emmanuel. O Emmanuel, o André Luiz, eles fazem parte desse esquema de divulgar o Espiritismo, que é a continuação do cristianismo na sua maior pureza. Porque o cristianismo começa dentro de uma simplicidade. Inclusive nas casas. Eles não começam com igrejas faraônicas. O que não quer dizer que não possa haver. Porque para construir uma igreja, muita gente é empregada, né? Então, quer dizer, não deixa de ter o seu sentido. E geralmente essas igrejas são uma obra de arte. Então, tudo isso aí vale. Onde muita gente se envolve. Aquela catedral de Milão, ela está ainda, porque ela tem 12, não sei mais quantas, que representam os apóstolos, então é uma igreja projetada por artistas, que eu não me lembro, mas é arte nova, daquela época. Então ela é inspirada assim, e agora parece que eles vão, ainda está marcado, ainda vai levar uns 10 anos, acho, para terminar toda ela. E olha que começou já faz uns 50 anos mais. Então, essas coisas aí, não é que elas têm o seu valor, mas acontece que Deus, Ele está preocupado conosco, com cada ser humano. Por isso que é essa preocupação da espiritualidade com todas as pessoas. Porque todos nós somos seres muito vividos já. Né? E muitos desses espíritos que já estão mais evoluídos que nós, já estiveram conosco em famílias no passado. Só que, às vezes, eles se adiantaram e nós ficamos estacionados. Então, é por isso que é bom que a gente, já que nós estamos no Espiritismo, entender essa doutrina e praticar. Praticar com o próximo. Não é? Eu vou no centro espírita, não faço, está feito. Não. É tudo que eu aprendo e como é que eu lido com o próximo. Com as pessoas de casa, com os colegas do trabalho, com toda e qualquer pessoa que a gente se encontra, que somos todos irmãos, independente se é branco, preto, se é homem, se é mulher, se é novo, se é velho, se é analfabeto, se é letrado, todos nós estamos aqui evoluindo. E só Deus que sabe quem é de nós aqui é o mais evoluído. Não é pela posição social. Isso já está mais que claro, que às vezes não está tanto importante. Então, hoje é o Santuário Sublime. O que é o Santuário Sublime? O Santuário Sublime. Já é uma igreja? Uma casa espírita? Hein, gente? Foi uma coisa bem conhecida nossa. Ou que a gente vive com essa coisa, com esse santuário sublime, e não dá a importância que deveria dar. Noutro tempo, as nações admiravam como maravilhas o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o túmulo de Mosolo, e hoje não há quem não fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel
ou arranha-céus de Nova York. E agora de Camboriú. Então, os arranha-céus já estão por aí. Mas veja assim, isso aí era a nossa admiração por coisas materiais. Porque a primeira, no início, eles falam sobre as 7 maravilhas que a gente, que é mais eu acho que aprendeu na escola. Quais eram as 7 maravilhas do mundo? Então, essas primeiras coisas que eu li estavam lá. Mas essas coisas não existem mais. Pode haver vestígio dele. Mas, na época que existiram, eram coisas de muita importância. Que nem as pirâmides do Egito, coisas assim. Raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do... Alguém quer chutar? Corpo humano. Nós estamos aonde? Não temos um corpo humano? Temos ou não temos? E aí? É a maior maravilha do mundo. Não tem coisa mais perfeita do que o corpo humano. E nós damos esse valor ou nós estragamos? Porque tudo que nós tiver de bom ou de ruim, fomos nós que criamos. Não adianta culpar os pais. Não adianta culpar os outros. É nós. Se é um corpo doente, foi nós que deixamos doente. Nós que não o respeitamos. E Deus sempre nos garante um novo. E nem uma roupa nova. Sempre. Realização paciente da sabedoria divina. A paciência que Deus, nosso anjo da guarda, tem com nós. Realização paciente da sabedoria divina nos milênios, templo da alma, em temporário aprendizado na terra. Então, esse corpo que nós estamos com ele agora, ele tem um tempo de duração. É que nem roupa. Tem gente que passa inverno e tem a mesma roupa. Estão vendo essa roupa aqui? Ela tem mais de 40 anos. Porque eu morava em São Paulo quando eu comprei. Eu morei em São Paulo na década de 70. Eu saí de lá de 1979. E quando tem uma temperatura meio que nem hoje, não está muito frio, mas também não está quente. E como é que durou tanto tempo? Então, como é que é a nossa roupa? Dura muito tempo, mas a gente quer estar sempre na moda. E aí, gasta maior parte do que a gente ganha em aparências. E o corpo, que é o que a gente mais tem que cuidar e respeitar. Nós estamos cuidando. Porque a velhice do corpo vem. Queira ou não queira, o corpo vai envelhecer. Mas uns envelhecem mais lentamente e outros mais rápido. Depende de como é que nós judiamos ou abençoamos esse corpo. Ela leu aquela mensagem e falou justamente nesse sentido. A gente abençoa ou a gente maldiz? Por mais se nos agigante a inteligência, até agora, não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células. Bilhões de células. E ele é tão importante
que ele é protegido por uma arcada óssea, por um crânio. Isso não quer dizer que ele tem cabeça dura, mas pode ser que seja. Ele dá um crânio forte para esses cabeça dura. O aparelho elétrico do sistema nervoso, como os gânglios à maneira de interruptores e células sensíveis, por receptores do circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários, que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa, com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. Sistema nervoso se ramifica por todo o nosso corpo. Desce daqui do cérebro, pela espinha, e aí ele vai se ramificando até a pontinha dos dedos. Por isso que nós temos um dos sentidos que é o tato, que é provavelmente o primeiro sentido que o ser desenvolve, o tato. É ele que acusa alguma coisa que está agredindo o organismo. Tanto assim que basta um pernilongo de noite nos morder, que se nós estiver lá não sei aonde, sonhando, a gente já tchá! Então vocês vejam a rapidez que isso aí ocorre nesse corpo humano. Que a gente acha tudo natural, né? Mas tem gente que por mau uso não está sentindo ele tão bem como outros. A câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória, como patrimônio inalienável do espírito. Essa visão dos 5 sentidos, a última que nós tem o 6º sentido. Como é que está o 6º sentido nosso? Bem capenga. Mesmo para os sensitivos, para os videntes que só vê porcaria. A maioria dos videntes só vê desastre. Coisa assim, tudo ruim. Coisa boa eles não veem. Então, esse tipo de gente a gente tem que se cuidar. E muita gente procura esse tipo de gente. Desequilibrada. Isso não é problema do espiritismo. É o ser humano que ainda é assim. E se utiliza. E a gente, como que as coisas é tudo fácil, a gente entra nessas histórias. Eu quero saber do meu futuro. Quem dita o futuro somos nós. Quer saber do futuro? Cuide do que está fazendo hoje. Porque amanhã você vai colher o que está fazendo hoje. E assim vai indo. Então, essa visão, que muitos de nós têm que casar um para-brisa, porque já judiou dele, já exageramos. Ele tem gente que passa a encarnação inteira sem precisar. Por que outros precisam? O parque da audição, com os seus complicados recursos para o registro dos sons
e para a fixação deles nos recessos da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os, catalogando-os na sua situação e no conceito que eles são próprios. É por aqui que a gente identifica, sem ver, quem é que está falando, quem é que está chegando, quem é que está falando lá fora. Que barulho é aquele que vem lá de fora? É um animal? É um motor? O que é? É um instrumento musical? Então, tudo isso nós aprendemos a identificar automaticamente. Então, vocês vejam, todas as coisinhas que estão funcionando bem em nós, se nós não souber usar, vamos. Por que tem gente que vem mudo? Porque não ouve. Ele é surdo. Como ele é surdo, ele não ouve a articulação das palavras, então por isso que ele não fala. Porque através de exercícios, os mudos também falam. Sim, mas eles conseguem até ser entendidos. Eles usam o raciocínio. Agora, isso foi erro foi defeito de fabricação? Todo suicida, ele quando provoca a morte dele, ele vai usar algum lugar do corpo que são mais vitais para ele provocar desencarnação. Aonde ele ofendeu o corpo, ele vai vir na próxima encarnação com problemas nessa área, porque Deus dá mais uma chance para ele recuperar. Então, Deus é bom ou não é? E a gente diz que foi castigo. Que castigo se foi eu que provoquei? Deveria de ser mais grato. Porque ainda eu vou usar duas pessoas, não quer dizer que elas não estejam envolvidas também no assunto. Quem são essas duas pessoas? Nossos pais. E que a maioria de nós, muitas vezes, já os renegou. Achou que não devia, bota defeito neles, ridiculariza muitas vezes eles, não com os outros, mas intimamente. E tem uma coisa, será que se eles não nos aceitassem, nós estaríamos aqui? Teria alguém que nos aceitaria? Se essa pessoa também tinha um compromisso com outras pessoas, nós ia ficar na fila. Quem não dá valor, vai para o fim da fila. Claro que as coisas mais ou menos é pela lei de atração. A gente usa mais sistema na fila, porque não é tão automático assim. Você passa pelo processo devido ao estágio que nós estamos. Porque nós estamos já num certo estágio de evolução. Mas o que predomina em nós? Virtude ou defeito? Então, muitas vezes um índio está começando, um selvagem está começando as encarnações, ele ainda é muito mais puro do que nós. Porque ele está começando a entrar em contato com a civilização humana. E que com o tempo ele vai pegar todos os defeitos do ser humano. A primeira coisa que eles pegam é os defeitos. Não as qualidades. Os vícios. O selvagem, o índio, quando ele começou a ter contato com o tal civilizado, um dos primeiros vícios que ele pegou foi o alcoolismo. Porque ele viu que os outros bebiam e festejavam e acharam que aquilo era ótimo, eles já foram para esse lado. Então, muitas vezes, a gente fica dizendo que quem exterminou
com esse pessoal foi isso, aquilo, aquilo. É o nosso comportamento. E como eles ainda estão numa evolução iniciante, ingênuos, eles vão. É que nem muita gente. Na ingenuidade, eles entram nas conversas dos outros. Por isso que geralmente os pais se preocupam com os filhos, geralmente na adolescência, que é a fase de maior rebeldia. Não, eu sou dono de mim, não quero saber. Dono é, né? Mas e daí? O centro da fala. A sede miraculosa do gosto nas papilas da língua. Se nós não sentisse gosto, se sentindo gosto nós já se viciamos, que dirá sem sentir? Quanta porcaria nós não comíamos. Porque tem os chatos, os cheios de frescura. Aí você não come, aquele não come, aquele não gosta. E aí tem uma mãe que ainda dá força, né? Para aquelas pessoas que vivem uma vida meio vegetativa, que nada gasta, nada. Daí como é que eles vão se relacionar dentro dessa sociedade? É outro chato que não faz amizade com ninguém, porque ninguém presta, ninguém serve. Mas mãe e pai vão dizer que a culpa é dos outros. Né? Mas meu filhinho, capaz. Então, a sede miraculosa do gosto, com papilas da língua, com um potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassa o número de 2.000. Aqui, dentro da boca, na língua principalmente. Você já viu que a língua é áspera. E quando ela fala mal dos outros, ela fica mais áspera. O aparelho digestivo. Não, primeiro. As admiráveis revelações do esqueleto ósseo. Essa armadura de osso duro para nos garantir. Vocês já analisaram o esqueleto? Tem essa parte aqui, jamais tem aqueles que gostam de fazer ginástica. Esse peitudo, né? E as peitudas. E aí ali embaixo uma bacia, onde é que sustenta as pernas. Mas o que existe desde aqui até lá na bacia? Uma coluna vertebral que é toda molenga. Vocês já não pensaram como é que essa coluna vertebral aguenta a gente? Tem gente que se queixa de dores na coluna. Será que é realmente por causa de peso, coisa assim? Ou será que é o peso da consciência? Aí, velho. Gente, eu tinha uma pessoa da família que ela era bem problemática. Então, a pessoa problemática, tudo que surge na vida é problema maior ainda. Né? Então, ela com a família, tudo era problema. Mas ela ficava o tempo inteiro fazendo crochê e tricô. Mas a cabeça era aquela coisa, aquele peso, só pensava. E tinha raiva disso, tinha raiva daquilo. Então ela estava ali, sentada. Mas o peso que ela estava transmitindo. Aí vem bico de papagaio, vem uma porção de coisa que a própria pessoa provoca. As cartilagens, elas vão diminuindo com o tempo. Esse dia eu fui me medir naqueles exames periódicos. Ela falou, 1,75 m.
Sabe quanto é que no quartel eles colocaram lá no certificado de reservista? 1,83 m. Eu já diminui 8 centímetros. E é só eu que vai diminuir? Todo mundo. Quando as cartilagens vão se achatando, se a pessoa não se cuida, é osso com osso. Não tem mais os amortecedores, que a pessoa mesmo... É mesmo o joelho. Por que vocês acham que na velhice tudo que é velho tem sequência do joelho? Tu já está se queixando? Ainda não. Eu já estou, já faz um tempo. As fibras musculares, o aparelho digestivo e o tubo intestinal. Aqui, ó, a barriga. Então, as fibras musculares que é que sustentam isso aí. E que tem gente que exagera. Tem um amigo nosso, eu não vou dizer o nome, ele era chapeitete, fazia judô, não sei o que. Ele perdeu tudo isso. Ele deu uns problemas na família, até com a esposa e tudo. Olha, ele ficou, eu acho que ele diminuiu mais de 30% no peso. Então, toda aquela coisa assim, ó, ficou flácida. Agora ele está retornando de novo aos exercícios. Então, é bom fazer exercício, mas para exagerar. É que nem a mulher, é bom ter peito. Para que a mulher tem peito? Ai, gente, para provocar homem? Mas ela usa muito para esse lado, daí não quer ter câncer de mama. Onde o zoiudo mete o olho, ela acha que está gostosa. É, depois vem as consequências. O tubo intestinal. Por que vamos lá no tempo. Por que as tripas são tão longas? Estão tudo embolado aqui, ó. Porque se não fosse longo, se não fosse direto, como é que nós ia assimilar aquilo que a gente come? E com alguns de nós aí são cumelão mesmo. E como é que o organismo aguenta tudo aquilo que bota lá para dentro? As misturas que nós fizemos. Aguenta. O motor do coração. Isso aqui é um motor. Por isso que o ser humano, através do tempo, colocou a área do sentimento. Claro que não é. Os sentimentos não estão no coração. Eles não estão numa parte física. Eles estão dentro de nós. Mas a gente coloca no coração. O coração, o sentimento. Mas como é que é o nosso sentimento? Alguém que está aqui pode dizer que é dono do seu sentimento? Não. Porque assim como eu amo, eu também odeio. Então nós somos ainda muito 880. A fábrica de sucos do fígado. Se não fosse o fígado, como é que nós ia digerir esses alimentos? O suco gástrico. Que muitas vezes, porque nós não se cuidamos, ele ajuda a corroer a mucosa do estômago. E se não se cuida, começa com gastrite e vira úlcera. Por que muito alcoólatra tem úlcera? Come pouco e bebe bastante.
o vaso de fermentos do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo, com os seus milhões de vidas microscópicas e com as suas artérias vigorosas, que suportam a pressão de várias atmosferas. Mergulha no mar. Quantos metros nós conseguimos mergulhar? Sem estourar os pulmões. Por isso que tem que se quer mergulhar sem o equipamento submarino, por exemplo, vai ter que usar escafandro, vai ter que usar um tubo de oxigênio. E assim por diante. Então, nós somos limitados, mas nós já fomos peixe. Um dia, mas não somos mais. Então, a natureza, nós também vai se adaptando às coisas. Por que aquele submarino implodiu? Ele não explodiu, ele implodiu. O cara que fez o filme, o Cameron, aquele, ele disse que foi 33 vezes lá embaixo. Não aconteceu nada. Então, mas quando acontece isso, não, tem que proibir, tem que proibir. Ué, graças a esses que se metem na ciência que vão descobrir as coisas. Agora, se tem gente que só pensa em dinheiro, por que foi aquilo? Usaram fibra de carbono, que nunca tinha usado. É uma experiência, mas deviam de já achar que ia resolver a situação, que é o que deduzem. Por que ele implodiu? E na implosão, ele vai destruir todas as pessoas. Provavelmente, sobraram pedaços de ossos, que o resto, os peixes fizeram banquete. O tubarão tinha um medo do tubarão, vou dentro da coisa, e daí acontece isso. Porque não é que nós não podemos arriscar, mas nós temos que ter cuidado. Por isso que existe uma coisa chamada medo. Até um ponto o medo é bom, porque ele previne. Mas não quer dizer que a gente não tem que ir. Vai com cuidado. Com medo, porque o medo faz você ficar mais alerta. Mas o pânico já é diferente. O pânico me destrói. Porque na hora do pânico as pessoas se matam. Que é quando dá um incêndio, coisa assim. Porque é cada um por si, dois por todos. Tem quanta gente que morre pisoteada ou de afobada, porque não vê mais por onde é que tem que ir, qualquer coisa serve. Daí se metiu dentro de um elevador, estava descendo, ou estava subindo, depois acaba a energia elétrica. Morre queimado dentro do elevador. Ou não, você pegou fogo do prédio. Eu morava em São Paulo quando teve o incêndio do Andraus e do Joelma. E do Joelma eu trabalhava bem perto. Foi o dia mais triste de São Paulo. A cidade, olha aqui, a cidade capital é uma enorme uma cidade. Todos os paulistanos se comoveram. Tudo era diferente. Dentro do ônibus parecia um velório. Na rua, as pessoas silêncio, quietas, ninguém ria, conversavam baixo. Quer dizer, transformou. Porque eu vi as pessoas se jogando lá de cima. O avançado laboratório dos pulmões. Se não fosse esse pulmão, quanto tempo nós conseguimos ficar sem respirar? Vocês já testaram?
No tempo quando começou a Covid, deram umas dicas lá, e uma delas era que a gente aspirasse o ar e segurasse o quanto pudesse, que era uma maneira de oxigenar os pulmões. E eu fazia. Eu conseguia ficar 1 minuto. Um pouquinho mais, alguns segundos mais, até que soltava todo o ar. Então, porque o tempo que eu fazia natação, que a gente fazia, eu ia e voltava na piscina por baixo, eu já tinha me exercitado nisso. Então a gente pode se exercitar, mas tem um limite. O precioso serviço de seleção dos rins. 2 filtros. Por que Deus deu 2? Não podia dar 1? É 2 filtros. A epiderme, com os seus segredos dificilmente abortáveis. Essa pele fininha, basta um arranhão e tudo já sai sangue. Mas é isso aqui que protege nós. Todo esse conteúdo interior é protegido por uma pele, que não interessa se é preta ou se é branca, é a pele que Deus nos deu. Claro que através de milhares nós vamos construindo isso. Mas se não é Deus, como é que nós vamos ter? Sempre me intrigava, porque na minha família, quando nascia um bebê, eu ficava intrigado. Como é que 2 pessoas conseguem formar? Mas no reino animal também acontecia, porque os bichos eram a mesma coisa. Como é que um macho e uma fêmea, eles transam, e depois de um tempo surge um serzinho igual? Vocês nunca pensaram assim? Vocês viram sempre isso, não era normalidade, não era para pensar. Como é que pode? E aí no ser humano, muitas vezes vem com defeito. Mas o que foi que aconteceu que veio com defeito? Porque nos animais, eu me criei na roça. Meu pai tinha gado, cabrito, cavalo, porco, galinha, pato, marreco, peru, via tudo quanto é coisa. E eu não via nada. Todos os seres que nasciam perfeitos. E não levava muito tempo, já estava em pé. E nós? Quanto tempo levamos? Isso que nós somos bons, né? Os órgãos veneráveis da atividade genésica. Venerável. Como é que nós tratamos? Faz parte do sistema endócrino. E aí? Que é justamente um dos sistemas que a medicina menos entende. Joga muitas coisas, hipóteses das glândulas. Da atividade genésica e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas no sistema endócrino. Quando eu era criança, tinha muito problema nas glândulas. Tinha cachumba, tinha uma porção de coisa, né? E tinha gente que não, porque o médico alguns começaram a dizer, tira as glândulas. Ué, as glândulas são, nada do que está em nós é descartado. Tem sua função. Mas tinha gente que achava que estava fazendo uma grande coisa para os filhos. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina, onde nós estamos dentro. Está onde nós? Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio da carne,
em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica. A mente, sede do espírito. A mente é que gera tudo. A nossa mente é que nos leva para cima ou para baixo. Por isso que tem orar e vigiar. Desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços reguladores do mundo, para altos encargos nos círculos superiores. Um Jesus Cristo, ele passou por tudo que nós estamos passando. Então, para nós chegar um dia a ser a nível de Jesus, um espírito puro, o que nós temos que fazer? O que mais nós cuidamos na vida dos outros, que é os defeitos. Nós temos que cuidar mais dos nossos defeitos e fazer eles virarem virtudes, aí sim, aí nós evoluímos mesmo. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. O maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Não tem avião, não tem iate, não tem todas essas coisas que o ser humano vai atrás, que é mais importante, é mais maravilhoso do que onde nós estamos. Nosso corpo. Nada se compara. Porque tudo que o ser humano inventa, ele cria de uma cópia. Se nós quisermos olhar bem, tudo que existe, nosso corpo tem. Nós somos um carro. O espírito é o motorista. Não é? E aí nós cuidamos desse carro. Até agora, de modo geral, é eles que estão dizendo, que eles veem muito melhor nós aqui do que nós que vemos. Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro. Mas tem muita velha que está fazendo a mesma, continua fazendo a mesma coisa. De fora para dentro. Por que as drogas estão tão em evidência? Porque nós queremos a sensação. Nós ainda vivemos nas sensações. E não temos, às vezes, o mínimo cuidado de realmente administrá-las. A gente se joga. Somos vícios. Entrega-lhes a possibilidade de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. Então logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora. Há golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. É a velha arada. Se estragou na juventude de fora para dentro, agora se estraga de dentro para fora. Porque não aceita a velhice do corpo. Não aceita as coisas como são. Aí se destrói. E as pessoas descontentes consigo mesmo. Desiludidas consigo mesmo. Nunca fizeram nada para realmente ascender. Aproveitaram o tempo. Viveram para aproveitar o tempo. Não é o que o pessoal diz? Vão aproveitar o tempo porque a morte é certa. E aí se degradam.
pioram cada vez mais. Porque não sabe a maioria estabelecer limites, até onde é bom, até onde não é. E esses velhos que deveriam ser o exemplo para os novos, passam a ser os maus exemplos. E aí querem que as gerações melhorem. Muitos jovens da nossa família vão ser nossos pais daqui a um tempo, ou nossos avós. Qual é o exemplo que nós estamos dando para eles? E aí queremos ser bem tratados por eles depois. Então, por isso que Deus nunca nos esqueceu. Sempre mandou espírito mais evoluído para nos alertar. Lá no Antigo Testamento tem os profetas. Jesus, o governador da terra, não precisava de maneira nenhuma vir aqui. Veio por amor. Ele não precisava. Coisa que a maioria de nós é incapaz de fazer, a não ser por interesse. Os próprios relacionamentos, 99%, eu acho que sem erro, são por interesse. Tem atração, mas não tem amor. Porque dura pouco tempo. É que nem efeito de droga. Que nem coisas das sensações aí do mundo. Então, gente, Deus nos deu o corpo, mas a inteligência também. Como é que nós usamos essa inteligência? Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo, em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele. Como trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento, a conquista do abençoado salário do progresso moral, para a suspirada ascensão às esferas divinas. É isso que nós vamos ver do lado de lá. Está cheio de espírita caminhando de cabeça baixa do lado de lá. Aprendeu, mas não botou em prática. E do lado de lá vai tudo ser visto com muito mais clareza. Não adianta querer cair fora. Lá nós ficamos do avesso. E os fofoqueiros gostam de tirar sarros de nós, porque eles veem aqueles defeitos que justamente nós queremos esconder. E se nós somos orgulhosos, nós vamos sofrer muito mais. Porque o pau de bullying predomina nas trevas. É só observar bem o que o André Luiz passou, o tempo que ele ficou no Brasil. Não foi fácil. Então, será que nós temos que passar por lá também? Se for necessário, Deus não vai nos poupar, porque é para o nosso bem. Muito obrigado e tudo que aqui foi dito no meu serviço.